patrocinador e vamos lá, né? Eu fiz o palpite na semana passada, depois que nós transmitimos a partida entre Fluminense e Vasco da Gama no estádio do Maracanã, aonde a equipe Cruz Maltina conseguiu ir até a final da Copa do Brasil e naquela oportunidade eu disse que acreditava no título da equipe corintiana, tendo em vista o histórico de freguesia do Vasco da Gama frente ao Corinthians. E por que que estou falando justamente dessa partida antes de trazer algumas informações sobre o Santos? É que traz aquela sensação de que só nós que não ganhamos nada, né? O Santos tá há muito tempo sem ser campeão, né? Uma breve reflexão aqui que eu faço no nosso vídeo é de que o Santos está largado às traças e por mais que o Corinthians deva 3 bilhões de reais, tem dívida com a Caixa, transfer bans para resolver na FIFA, o Corinthians ainda assim, diante desse cenário, conseguiu ser campeão. Coisa que com o Santos não acontece, né? O Santos, eu confesso a todos vocês que enquanto eu assisti a partida entre Vasco e Corinthians, em dado momento, eu fiquei irritado com o Santos, porque o Santos não é campeão desde 2016. O Santos, além disso, não chega numa grande decisão desde aquela final da Libertadores, ainda pela Copa Libertadores válida pelo ano de 2020. O Santos não disputa um campeonato brasileiro, pelo menos para ser campeão, ou fica entre os 4 ali, desde 2019. O Santos não ganha o Campeonato Paulista, um mísero paulista, desde 2016. E o Santos não faz uma final de campeonato nacional desde 2010. E não é campeão de um título internacional desde o ano de 2012, quando ganhamos a Recopa Sul-Americana, e não somos campeões de um título nacional desde 2010, quando nós somos campeões da Copa do Brasil em cima do Vitória. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que não dá mais para o Santos perder tempo, né? A gente vê aí o São Paulo, de todos os nossos dos rivais santistas, São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 23. Palmeiras foi campeão brasileiro em 23. Corinthians ganhou o Paulista em 25, ganhou a Copa do Brasil em 25. E o que sobrou para o Santos? O que sobra para o torcedor santista? Brigas contra o rebaixamento? Gestões temerárias, ruins? Administrações péssimas? Não fica somente no campo do Marcelo Teixeira, que faz uma administração até aqui, no meu ponto de vista, também horrorosa. Fica por conta do Andrés Ueda, que fez uma gestão patética, recebeu um time que foi finalista da Libertadores e entregou na segunda divisão. Antes do Rueda, o Carlos Pérez, que era irresponsável com as finanças do clube, Modesto Roma, Odílio Rodrigues, enfim, olha o tanto de incompetente que passou e que estão, incompetentes que estão hoje no Santos Futebol Clube. Já estamos aqui, já quase no Natal, já estamos quase desejando um Feliz Natal e a gente nem sabe, por exemplo, quem que o Santos vai trazer? O que esperar do Santos para o ano que vem? Um ano de 4 competições. Será que a gente vai ser de novo coadjuvante? Ou seremos protagonistas? E eu confesso aqui que, pelo menos agora, o panorama de agora, eu acho que o Santos em Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Não tem por que se iludir achando que o Santos será campeão brasileiro, né? Tudo pode acontecer. Estamos falando de futebol, né? O Mirassol foi G4 no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, quando você olha o elenco do Santos, a gente sabe que não é um elenco encorpado, pelo menos agora, em dezembro de 25, que você imagine que o clube vai chegar longe no Campeonato Brasileiro, brigar ponto a ponto para ser campeão. Eu acredito que dá para ganhar mata-mata. Dá para chegar longe no Campeonato Paulista, dá para brigar numa Copa Sul-Americana, que, por incrível que pareça, na Copa Sul-Americana do ano que vem terá River Plate, São Paulo, Vasco, Racing, enfim, camisas grandes do futebol sul-americano que, por exemplo, não participaram da Sul-Americana na última temporada, e também a Copa do Brasil, que é o norte do porquê eu estou fazendo esse comentário. Quanto tempo faz que o Santos não chega longe numa Copa do Brasil? Não é verdade? Nesse ano, caímos para o CRB. Parabéns à gestão do Santos e parabéns aos jogadores envolvidos. No mais, o Santos só conseguiu chegar numas quartas de final contra o Atlético Paranaense, salvo engano, em 2021. Na Sul-Americana, o Santos só passou vergonha. Na última Libertadores que jogamos, caímos na fase de grupos. Os brasileiros que nós disputamos, só tristeza. Então, não dá mais para o Santos ficar com isso. Diretoria do Santos, Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, pelo amor de Deus, planejem um Santos para 2026 que pelo menos compita. Seja um time que tenha poder de competir
com seus adversários. Porque o que a gente viu esse ano do Santos é inadmissível. Um time que caiu pro Corinthians sem cair atirando, como a gente diz, que caiu pro CRB de forma vergonhosa, que fez um Campeonato Brasileiro patético, né? Essa classificação para a Sul-Americana é um prêmio de consolação para o ano péssimo que o Santos fez em 2025. Então, Marcelo Teixeira, diretoria do Santos, Alexandre Matos, Fernando Bonavides, Marcelinho Teixeira, quem for o responsável, os responsáveis, que vocês tratem o Santos com a grandeza que ele tem. Porque em 2011, nós éramos tricampeões da Libertadores e a gente só dividia esse posto com São Paulo. Hoje a gente divide esse posto também com o Grêmio, com o Palmeiras e o Flamengo já nos passou. Campeonato Brasileiro, Palmeiras já passou de lavada ao Santos. Até 2015 era 8 para cada. O Flamengo já colou no Santos. E aí? E o Santos vai acordar quando? Então que o ano de 2026 seja diferente. E faço o apelo, Marcelo Teixeira e os comandados dele no Santos Futebol Clube, que vocês façam um trabalho digno da camisa do Santos, que é gigante, do Rei Pelé, que passou pelo Santos e nos deu as maiores alegrias para o torcedor santista, e que vocês honrem essa camisa que é mais do que centenária. Um clube bicampeão do mundo. Um time que já foi campeão 8 vezes no estádio Maracanã, que é onde sediou essa final de Copa do Brasil. Então que em 2026 a gente saia desse sofrimento, pelo amor de Deus. O torcedor santista não aguenta mais ficar brigando para não cair. Ver os rivais sendo campeões. Palmeiras batendo título, Palmeiras vindo na Vila Belmiro e ganhando do Santos no Paulista, ganhando título em cima de nós, o São Paulo ganhando jogos importantes em cima do Santos, que isso acabe no ano que vem, que a diretoria do Santos tenha a dimensão da grandeza. Não adianta a gente querer ir atrás do bom e barato, da oportunidade de mercado, do jogador que está sem contrato, alô Bilal Brahimi, né? Do jogador que está encerrando o seu vínculo com outra equipe e achar que esse cara vai resolver o problema do Santos. Não. O que nós precisamos é de jogador bom. Em vez de você pegar, um exemplo, 10 de dólares e investir 5 no mais ou menos e 5 no duvidoso, paguem os 10 milhões num jogador decente. Porque não dá pro torcedor santista passar o ano de 2026 inteiro sofrendo e não gritando é campeão. Porque ano que vem marcará 10 anos sem títulos do Santos, caso nós não consigamos um triunfo na temporada de 2026. Então, diretoria do Santos, acordem. Agora vamos falar sobre alguns nomes. Vou trazer 2 nomes além do Inestrosa, que já está em pauta no Santos, sobre esses jogadores que podem substituir o Guilherme, que está a caminho da Major League Soccer. Lembrando que ele vai atuar no Houston Dynamo. E eu vou começar falando sobre o Vitinho, ponta que nesta temporada jogou pela equipe do Internacional. Ele que tem vínculo ainda com o Dynamo de Kiev da Ucrânia, mas ele foi cedido ao Internacional por conta do protocolo da FIFA, tendo em vista os conflitos que acontecem por lá com o país ucraniano. Ele que é revelado pela equipe do Atlético Paranaense recebeu uma proposta do mercado chinês, sendo do Liaoning Chieren, né? Não sei se é essa a pronúncia correta, mas é o Liaoning Chieren da China, equipe que lidera inclusive o campeonato chinês. Porém, a entrada do Santos na negociação adicionou um novo ciclo de indefinição. Enquanto os representantes do clube chinês estão em Porto Alegre para tratar dessa contratação, o Peixe também se articula para tentar viabilizar o acordo em meio à concorrência internacional. No caso, lembrando da equipe chinesa que é líder do campeonato chinês. E vamos trazer aqui os números do Vitinho na temporada, na carreira, na verdade. Lembrando que nessa temporada ele defendeu as cores do Internacional. Vamos lá. O Vitinho, ele é um jogador de 26 anos de idade, ponta esquerda a sua posição, mesmo que nessa temporada ele tenha atuado preferencialmente do lado direito, como mostra no mapa de calor. Ele tem 284 partidas na carreira, com 40 gols, 22 assistências e 2 títulos. Um jogador destro, Vitinho, que defendeu as cores do Internacional. E assim, o que eu penso do jogador Vitinho? Eu acho que ele é um atleta que, dessa campanha colorada que não foi boa no ano de 2025, ele é um dos únicos que se salvou junto ao Carboneiro.
né? O Vitinho e o Carboneiro, eles trouxeram em dado momento do ano alguma lucidez para o time do Internacional. O Vitinho, por exemplo, fez 11 gols nessa temporada, sendo 5 no Brasileiro, 5 também no Campeonato Gaúcho e outro numa Copa. Então, assim, eu acho que o Vitinho não é um grande jogador, não é um cracaço de bola, né? Os números dele comprovam isso. Não é um jogador brilhante, mas eu acho que pode ser uma peça interessante de contratação para o Santos Futebol Clube. Claro que depende da negociação. Se for aquele atleta que o Santos vai mover rios de dinheiro para contratar, eu acho que já não vale a pena. Agora, se for uma negociação que envolva, quem sabe, o empréstimo, assim como foi a do Álvaro Barreal, e você coloca valores acessíveis para a contratação em caso de cumprimento de metas, aí eu acho que pode ser sim uma contratação interessante do Vitinho. E ele também é um jogador de 26 anos de idade, ele pode ainda melhorar no futebol, não é aquele atleta de 30, 31 que a gente sabe que não tem mais curva de evolução na sua carreira. Um outro nome que está em pauta para o Santos Futebol Clube é o Anthony Alves, jogador revelado pelo Corinthians, que atualmente joga no Portland Timbers da MLS e tem contrato com a equipe americana até o fim do próximo ano de 2026. Esse atacante ele é avaliado como uma opção de adaptação rápida ao futebol brasileiro, embora uma possível negociação envolva algumas cifras altas para a realidade do mercado brasileiro. Ele que inclusive já jogou na Série D pela equipe do Joinville e por aqui na equipe do Corinthians, rival do Santos Futebol Clube. Ele não teve tanto brilho assim, fez apenas 3 partidas com a camisa do Corinthians. E agora vamos aos números do Anthony Alves na sua carreira. O Anthony Alves, que tem 24 anos de idade, também é um ponta esquerda, tem 157 jogos na carreira, com 24 gols, 15 assistências e ele não possui nenhum título na sua carreira. É um jogador destro que, como nós podemos observar no seu mapa de calor, ele atua preferencialmente, claro, do lado esquerdo. Esse atleta, em comparação com o Vitinho, por exemplo, eu acho que ele é inferior ao Vitinho, né? Ele é um jogador que, no meu ponto de vista, ele tem velocidade. E qual que seria a característica dele? É um atleta que ele joga pelo corredor. Ele ataca o espaço no corredor, quem sabe ele pode chegar até a linha de fundo, cruzar para o meio da grande área, mas como os próprios números do jogador demonstram, ele não é um atleta artilheiro. Por mais que nesse ano de 2025, defendendo a equipe do Portland Timbers, tenha sido sua temporada mais artilheira, onde ele fez 7 gols, inclusive contribuiu com 7 assistências, eu acho que é um jogador ali bem nota 5, no máximo nota 6. Não vejo que seria aquele cara para vir e ser titular incontestável no Santos Futebol Clube. Eu acho que ele seria uma boa opção, imaginando, quem sabe, apenas um atleta ali como alternativa no banco de reservas.